O Everton tá com a gente aí. E aí, Everton, beleza? E aí, beleza? Como é que vocês estão? Então tá bom. Bom, fala rapidão de você aí, só pra gente dar uma apresentada pro pessoal que não conhece conhecer. Uhum. Beleza, bom, então, pessoal, eu sou o Everton, trabalho na da Rede, já tem mais de um ano. Eu já trabalhei bastante tempo como DBA, né? Então eu sempre tento fugir dessas demandas, mas elas não fogem de mim, né? Então eu acabo sempre tendo que atuar com esse tipo de demanda ainda, mas hoje em dia eu estou mais focado em trabalhar com container, com Kubernetes, com CI/CD, né? Então eu tenho trabalhado mais com essas plataformas ultimamente. Eu já também trabalhei como gestor durante um bom tempo. Eu vim para a da Rede, na verdade, com essa missão, né? Trabalhar como coordenador de operações. Só que aí deu aquela vontadinha de voltar para a Baia, né? Então eu voltei e hoje em dia estou bem feliz trabalhando como especialista e acho que estou fazendo um trabalho razoável, né? Meia boca, meia boca. Na verdade, assim, o Everton é aquele DBA enrustido, sabe? DBA enrustido. Na verdade, assim, sempre que a gente precisa de ajuda lá, que não tem um DBA disponível, ele segura as pontas, mas tá focando em outras coisas aí, né? Um cara monstro aí que agrega um montão pro time. Faz parte Faixa dessa nova preta, geração ainda da rede. Faixa preta. preta de jiu-jitsu, Exato. bem E bacana. Black Belt, e AWS Black Belt também, né? Apesar de Boa, não ter sido adiado o evento, ele tá é, dentro do grupo dos nossos Black Belts aí também, que participa do grupo dos faixas pretas da AWS. Você entrou em Modernization? Modernization, isso. Modernization, né? Hoje tem migrando seu workload aí para AWS, né? Então tá bom. Essa aqui é uma apresentação que eu utilizo em outras situações, então talvez tenha algum conteúdo repetitivo aqui. Eu vou tentar passar rapidinho, tá? Mas o primeiro ponto que eu sempre digo é a inovação sustentada, né? É claro que sustentada é um nome muito genérico que remete a muitas coisas, né? Mas isso aqui quer dizer algo como a gente não tem que migrar por migrar, né? A gente tem que migrar para fazer sentido todo o ecossistema que vai manter ali, que vai sustentar o teu ambiente, precisa estar pronto e preparado, né? Então, assim, a gente pega muito caso de cliente frustrado, né? Então, o cliente migra, quando migra para a AWS, aí ele vai ver que ele não estava totalmente preparado, o time dele não estava preparado, ele não tinha conhecimento, ou não tinha um parceiro, ou não tinha capacitado a equipe internamente, ou achava que conhecia profundamente de um serviço ou de vários serviços ou produtos e não sabia. Então, o que a gente sempre diz é isso, né? Se prepare muito bem, conheça muito bem os serviços e os produtos que você vai migrar, e aí, muito provavelmente, a coisa vai dar certo, né? Eu brinco aí, eu entendo que cara, mais que 90% dos workloads são migráveis para AWS, mas você precisa estar pronto, preparado para que você consiga migrar, né? Aí um pouquinho sobre a da rede, isso que a gente já falou. Um pouquinho sobre o histórico da AWS, só para vocês entenderem. Eu trago esse slide para explicar uma coisinha. O nível de maturidade dos produtos e dos próprios serviços da AWS, eles são diferentes, né? Então, o primeiro serviço que a AWS lançou oficialmente foi o SQS, né? Que nem é um serviço de computação. Então, nem é um serviço de computação não, mas é um serviço de enfileiramento de mensagem, não é um serviço de virtualização de sistema operacional. Então, a mensagem aqui os serviços têm diversos níveis de maturidade. A AWS é o mais velho vendor aí que começou com essa história, então tem produtos muito maduros. Mas é importante saber que às vezes alguns produtos não vão ser maduros, mas o ponto é, quais são as features que esse produto, esse serviço tem? Esse serviço tem as features que você precisa? Beleza, então vai. Agora, analise muito bem para não acontecer o caso de quando você já estiver migrando, estiver levando o teu workload, você entender que uma feature esperada não existe, né? Apesar que tudo é automatizável, a gente vai estender um pouquinho mais sobre isso, mas tem serviços que talvez não tenham a funcionalidade que você precisa, e isso pode ser uma frustração depois que você tiver migrado, né? E aí, falando do histórico, indo um pouquinho mais para o histórico, aí a AWS hoje está com 22 regiões, mais de 69 data centers ou zonas de disponibilidade, né? Então, assim, tem bastante produto, bastante serviço. A questão só é entender qual produto e serviço vocês entendem como produto adequado.
Eu gosto sempre de trazer esse carinha aqui, esse slide, né? E eu tô até agora pensando em trazer um quarto ponto aqui, que o que a gente entende como cloud computing de verdade, né? Se você for olhar aí, até estava tendo umas discussões no TDC sobre o que é cloud computing, o que é cloud native, né? Tem entendimentos diferentes sobre esse tipo de coisa. A gente tem uma visão muito mais da AWS com relação às coisas, porque é o player que a gente toca mais, não só a AWS, mas os vendors, os maiores vendors aí de cloud pública. Mas o nosso entendimento é esse, assim, para ser cloud tem que ser pague pelo que pay as you go, que é você pagar efetivamente pelo que você usa, né? Então, assim, a gente é meio avesso essa questão, assim, não, mas nuvem é nuvem, não sei o que lá, nuvem é on-premise, também é nuvem e tal. A gente entende, assim, que é difícil você ter uma nuvem privada, sendo que você tem que fazer as aquisições, né? E quando você precisar crescer, efetivamente, você não vai crescer, então você vai ter que comprar todo o workload, se comprometer com ele. É claro que, de repente, você pode ter ali um departamento montando uma empresa de cloud dentro da própria empresa, grandes instituições a gente vê acontecendo isso, mas na prática não aproveita os benefícios que a gente em geral vê de ir para nuvens públicas, né? Então, pay as you go, pague pelo que use, efetivamente, então, na menor granularidade possível, né? É claro que tecnicamente, às vezes, o próprio serviço ou produto tem suas limitações. Estrutura virtualmente infinita, que hoje eu posso ser... E aí, esse ponto aqui também é um ponto que boa parte dos serviços de cloud e de estratégias de cloud limitam isso, porque como é que eu vou ter uma estrutura virtualmente infinita, né, com a capacidade de crescimento da maior empresa do mundo de tecnologia, sendo que eu tenho que adquirir hardware previamente, né? Então, nosso entendimento é que para ser cloud de verdade eu posso virar ser uma banquinha de jornal hoje e uma Amazon.com amanhã, né? E o último, mas a cerejinha do bolo, que é a estrutura 100% automatizada. Então, para quem não sabe, na AWS, tal qual em algumas outras clouds, o serviço que todo serviço que existe, todo produto, serviço, subserviço, ele tem API para você interagir com ele. Então, tudo que você faz na interface web tem API. E algumas coisas que você não tem na interface web, você tem API, porque a AWS ela lança primeiro a API. E depois ela lança ali o produto ali na interface web para a maior parte dos serviços, né? Então, isso faz com que a criatividade e a capacidade de fazer as coisas seja ali, também próximo ao infinito, né? Porque você pode ter uma ideia criativa ali para fazer uma redução de custo, uma economia, desligar e ligar o workload sob demanda e tudo mais, né? Aí um pouquinho sobre os serviços e atualizações, só para ter um histórico, para a galera ter um histórico, né? Então, em 2008 tiveram 24 serviços e subserviços, em 2018 foram 1.800, eu nem sei fazer mais essa conta, toda sexta-feira a gente vem aqui trazer as novidades da AWS, a gente faz um catálogo que faz mais sentido no Brasil, mas a gente traz, sei lá, entre 20 e 30 atualizações, novos serviços e tal, então é uma coisa que cresce o tempo todo. Essa URL aí tem à disposição, aws.amazon.com/new, tem todas as novidades que saem catalogadas lá, pode ser pesquisado e tudo mais. Então, hoje, a gente tem 6.100, hoje não, né? Quando eu fiz essa consulta aqui em março de 2018, a gente tinha 6.100 serviços e subserviços. Eu gosto de trazer a brincadeira aí, né? Que é a tabela periódica da AWS, né? Que é uma brincadeira do pessoal do AWS Geek. Só para lembrar aqui, VM ou EC2 é apenas um dos serviços da AWS. Então, quando você vai fazer a sua migração, você tem que pensar em utilizar serviços eficazes para resolver aquele tipo de problema ou os seus tipos de problema, né? Exemplo simples e para a galera mais fácil de entender, você tem lá, sei lá, um backup, um armazenamento que você está guardando em HD para o dia a dia ali, você pode levar isso para o S3, que é um outro serviço, está aqui inclusive, ó, que é um outro serviço que é muito mais econômico, paga pelo que usa, o disco é mais barato, né? O disco mais caro do S3, o giga mais caro do S3 é o mesmo preço do giga mais barato no EBS, que é o disco do EC2, que é o disco de bloco. Além disso, no S3 você paga só pelo giga utilizado. No EBS você precisa... Você paga pelo provisionamento, né? Então, provisionou 20 GB, paga 20 GB mesmo que estiver usando 1 ali dentro do sistema operacional. Então, esse é só um exemplo
de como a gente tem que fazer a combinação correta dos serviços para poder fazer a migração de forma mais sadia. Aí um pouco do arroz com feijão e quadrante mágico do Gartner para IaaS. Esse é um dos motivos da gente ter escolhido a AWS. E a forma com que a AWS está organizada. Tá? A gente já falou disso em algumas outras lives, mas eu trouxe aqui só para a gente entender e pensar quando vai fazer uma migração, né? Então a gente tem a infraestrutura global da AWS com as regiões, que são as bolinhas aqui, e dentro da região a quantidade de AZs ou conjuntos de data centers que a AWS tem. Então são data centers separados pelo menos ali a 12 quilômetros de distância. Então em São Paulo a gente tem uma região, tá aqui, e nessa região tem 3 data centers, aqui Norte Virgínia, que é a mais próxima de São Paulo, mais próxima do Brasil, na verdade, com 6 AZs, normalmente são as AZs que a gente mais utiliza, mas a gente vai ver que tem outros tantos aí que você pode fazer de acordo com a necessidade do seu negócio. Foi lançada na semana passada, inclusive, essa apresentação já ficou desatualizada. Cape Town foi lançado na semana passada, que é lá na África do Sul. Então, na hora de você migrar, você precisa pensar nisso, né? Eu sempre digo que quando o pessoal fala assim, eu vou para os Estados Unidos ou vou para Norte Virgínia, por exemplo, né? A resposta que eu dou tem sempre 2 pontos, né? Primeiro, vá para Norte Virgínia se você for possível, a não ser que você tenha problema de latência na sua aplicação não possa ter latência baixa, porque daqui para lá nós temos 120 milissegundos aí, por uma questão física, né? Ou alguma exigência regulatória. E aí, se você tiver alguma exigência regulatória e tal. Tirando isso, vale muito mais a pena estar em Norte Virgínia, tem muito mais data center, tem muito mais poder, muito mais serviço e é muito mais barato. Tá? Então, essa recomendação. Aí, beleza. Aí vem o ponto, né? Por que migrar? Aí, agora já entramos no ponto, beleza, entendemos ali o arrozinho com feijão, o que é, o que faz. Agora, por que migrar, né? Então, assim, a gente sempre diz que é um caminho sem volta, né? Então, a galera tá indo, os serviços estão indo, e, assim, dificilmente você vai ter uma disrupção inversa novamente. Nós estamos com uma ultra crise, falamos disso na sexta-feira, coronavírus, dólar altíssimo. Mesmo assim, para boa parte dos workloads não faz sentido voltar para um modelo diferente, né? Então, até porque, em função de coronavírus, em função de pandemia e tal, essa necessidade por poder computacional na nuvem e tal, ela fica até maior, né? Porque tá todo mundo trabalhando, delivery bombando, então tem um monte de coisa. É claro que tem desafios, mas no cenário mais crítico, igual agora, o dólar aumentar aí 30% em menos de um ano, ainda assim, óbvio, temos desafios, mas a coisa não volta, né? As aplicações Cloud Native, aqui tem uma grande discussão também sobre o que é Cloud Native, né? Nós vamos entender Cloud Native como aplicações que surgiram e foram feitas para funcionar na nuvem, então elas foram otimizadas para que funcione dentro da nuvem. Então, pensando nisso, você precisa conhecer, precisa saber, precisa ver para onde vai e tal. E as aplicações mais novas, elas são feitas pensando nisso. E aí elas aproveitam os benefícios de Cloud Native, dos serviços de escalabilidade, de pay as you go e tudo mais. Então, quando você não tem esse tipo de coisa, né, a sua aplicação não faz tanto sentido, né? E fica até difícil de você implementar isso num ambiente tradicional. E aí depois a gente tem o ponto da molecada nova que está vindo. Então, assim, as novas gerações, né, a gente trabalha com algumas instituições, por exemplo, a gente trabalha com o Senai. Dentro do Senai lá eles têm cloud dentro do treinamento, dentro do curso, então eles conhecem, eles sabem o que é aquilo. Eu brinco que quando a gente vai para o ambiente tradicional, a gente tem preguiça, né? Putz, de fazer tudo de novo, de instalar sistema operacional, de transferir arquivo e tal. Cara, essa molecada nova tá assim, cara. Cloud para eles é igual celular. Então, assim, se ele vai ficar num lugar onde não tem a cloud, para ele vai ter preguiça e vai optar pelo concorrente, sabe? E aí vem o desafio da retenção do profissional, que é isso que a gente falou. E seu concorrente está usando, né? Então, além do seu concorrente levar o teu profissional, provavelmente o produto dele vai ficar melhor e mais competitivo, porque ele vai tirar proveito desses recursos. Então, a startupzinha ali que começa gastando $100 e ainda nem é um concorrente teu, quando eles estiverem consumindo $100 mil na AWS, é sinal de que eles estão ganhando proporcional a esse valor. Então,
fique esperto e sempre analise essa possibilidade. E sempre que for trazer uma aplicação nova, pense em aplicação ser cloud native, né? Então ela ser focada em utilizar esse tipo de recurso, esse tipo de serviço. Aí, agora sim, vamos começar a falar de migração, né? De migração, estratégias e ferramentas de migração, né? Migrar para a AWS está cada vez mais fácil, né? Então, a gente tem diversos serviços, a gente vai até fazer uma live hoje sobre VMware on Cloud. Se você tem lá o seu cluster VMware dentro do teu ambiente on-premise, hoje para você estender o seu cluster VMware para a AWS usando o VMware on Cloud, é muito tranquilo, né? Então, você consegue estender o seu cluster. Então, sei lá, em uma manhã, a gente consegue subir um cluster de VMware, estaqueado com o teu cluster, pronto para começar a migrar as instâncias on the fly, ou seja, você vai perder 500 milissegundos ali vai aumentar se você deixar pingando, ele vai aumentar 500 milissegundos, mas você consegue migrar as instâncias, inclusive com os IPs de origem, então, com os IPs que ela estava, né, você consegue estender a sua rede aí numa parceria que a AWS tem com a VMware, que leva a um produto de transição para você transitar entre Cloud Native e VMware. A gente tem um serviço chamado Import Export da AWS, que é um serviço para você exportar e importar instâncias dentro da AWS. Então você consegue pegar suas VMs, exportar ela para um arquivo, mandar ela para a AWS, criar uma AMI lá e subir as instâncias. Então Export Import é um serviço relativamente simples, mas também bem limitado, porque ele faz isso, sei lá, se você tem um banco de dados, por exemplo, quer levar um banco de dados para a AWS, você tem que parar o seu banco de dados local, fazer o export desse banco, com um export de OVA, por exemplo, da VMware, converter esse cara, mandar ele para a AWS e lá você vai criar uma instância, né? Então, para determinados tipos de migração, você precisa de uma janela muito grande, né? Agora, se você vai levar maquininha de aplicação e tal, o Import Export funciona muito bem. Aí depois você tem a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe de cada um deles, mas depois você tem o SMS, que é o Service Migration Server da AWS, na verdade, tô faltando um S aqui. Esse cara é um cara muito legal também, mas ele trabalha em conjunto com VMware ou Hyper-V. Então, é uma máquina virtual, com um plugin lá do VMware para o Hyper-V, você pluga ele, e aí você consegue, através desse cara, fazer com que o próprio VMware ali faça o sync das instâncias, sincronize as instâncias, para você poder fazer a migração de acordo com a demanda que você quiser, ou tudo de uma vez. E recentemente, o Everton vai falar um pouco mais, recentemente a AWS comprou uma empresa chamada Cloud Endure, e agora existe o AWS Cloud Endure, que é um serviço da AWS, que para migração ele não tem custo. Óbvio, o interesse da AWS é você estar levando as coisas para a AWS também, né? Então, há um interesse mútuo. E, cara, é uma ferramenta bem legal, não vou entrar no detalhe dele, não. Tá? A gente vai falar já sobre um pouquinho mais detalhe de cada uma dessas ferramentas. E aí, uma mensagem, né, que eu sempre digo, migre tudo, mas apenas o que deve ser migrado. Então, uma piadinha aqui para dizer que existem coisas que não vai fazer sentido você migrar, né? Existem coisas que talvez façam mais sentido você seguir uma outra estratégia, ou que você não esteja no momento de migrar, ou que você precise desidratar essa aplicação, né? A gente ouviu esse termo aí no TDC semana passada, que é aos pouquinhos ir tirando as funções da sua aplicação e mandando essa função para aplicações mais modernas, talvez Cloud Native, né? Talvez microserviço, tal, e tudo mais. É claro que vai depender muito do teu workload, a gente sabe que tem casos de workloads que o desenvolvimento é próprio, ou desenvolvimento é através de parceiro, mas tem aplicações que, na verdade, às vezes você compra ela pronta, ou aplicações de mercado, né, aquelas aplicações caixinha que a gente fala, que aí é um pouco mais difícil, né, a estratégia normalmente é uma estratégia lift and shift. E aí a AWS fala sobre os 6 R's, né. Então, o que são os 6 R's? É todo o workload que você vai querer migrar, né? Então, entenda o workload como conjunto de um serviço, uma aplicação,
conjunto de serviços que atendam uma aplicação, por exemplo, banco de dados, front-end, back-end, ou API 1, API 2, front-end, banco, ou algo assim, isso é um workload para a gente, né? Então, entendam que na hora de você fazer a migração, você tem que pensar o quê? Você tem que pensar em workload a workload, né? Aquelas migrações do tipo, vamos sair migrando tudo. Eu quero desligar meu data center no final de semana e que segunda-feira ele esteja ligado. Isso funciona para muito poucos casos, né? Então, o ideal é a gente fazer uma migração gradativa. A parte de rede é importante também que permite ali permear essa migração de forma o mais granular possível, né? Ou seja, com o menor número de migrações, com o maior número de pequenas migrações possíveis. É claro que às vezes a gente sabe que isso é surreal, né? Não dá pra gente também fazer uma migração perdurar durante 10 anos, mas o importante é que a gente, de acordo com a necessidade do negócio, a gente faça o maior número de pequenas migrações possíveis, né? E aí a gente precisa definir qual é o R desse workload. Esse é isso que essa metodologia diz, né? Então a gente precisa determinar, para esse workload específico, eu vou simplesmente fazer o rehosting. Então, eu vou simplesmente pegar esse cara aqui e eu vou fazer o lift and shift para a AWS. Então, eu vou pegar do jeito que ele é e levar. Mas uma coisa que é verdade, e eu falo isso com franqueza para todo mundo que me pergunta, lata por lata, cloud é mais caro. Então, se você pegar lá um servidor Dell que você compra ele e dilui o valor dele ao longo de 3 anos, 5 anos que seja, ou 5 anos, ou menos, até 2 anos, vai, e colocar esse cara dentro do teu data center. É claro que você vai ter que considerar ali todos os custos que estão envolvidos ali no TCO, ali no custo total daquela propriedade, né, como energia, ar-condicionado, pessoas para cuidar e tudo mais, mas é muito difícil você colocar tudo isso na ponta do lápis. E aí, o custo de um servidor, do CPU e da memória no servidor físico, ou até num colocation, talvez, né, mesmo considerando ali os entretantos ali dos custos mais evidentes de energia e tal, espaço, cloud tem um monte de recursos em volta, né? Então você consegue automatizar, você consegue fazer backup muito rápido, você tem a velocidade da internet virtualmente ilimitada, então tem um monte de benefícios. Não é mais barato. Então, CPU por CPU, lata por lata, é mais caro. Agora, a gente precisa analisar os valores que estão em volta, né? Então, por exemplo, sei lá, minha aplicação lá dentro do meu escritório, lá no meu data center ou no meu colocation, está caindo o tempo todo, está dando problema. Quanto isso custa para sua empresa? Isso é muito difícil precificar. Então, dificilmente, mas é possível que a estratégia lift and shift resolva. Tem cliente que vira para a gente e fala assim, cara, eu quero levar tudo para a AWS. Quanto antes. A gente fala assim, não, peraí, vamos estudar, vamos ver qual é o seu R, o seu workload. O cliente fala assim, cara, não dá mais para ficar onde eu tô, vamos levar o mais rápido possível, e depois a gente pensa escolhe um outro R, mas agora o R vai ser esse aqui, vai ser rehosting e pronto, acabou. Então, aí você pensa, mas quanto custa isso, né? Qual é o custo disso pro cliente? Provavelmente o negócio dele era muito mais do que o valor extra que ele ia pagar aqui. Então, sei lá, ele vai pagar o dobro, o triplo, talvez, por levar sem pensar muito, sem planejar muito, mas pode ser que o negócio dele esteja sendo muito mais afetado em função disso. Depois a gente tem a outra opção, que já é uma opção que começa a tirar o proveito dos serviços da cloud, que é o replatform, que é você mudar de plataforma, né? Então, você tirar, por exemplo, um banco de dados que está rodando em Linux ou em Windows e levar esse cara para um serviço gerenciado PaaS, como é o RDS da AWS. Então, novamente, vamos nas lives anteriores que a gente explica direitinho o que é RDS, como é que funciona. Mas aí você começa a tirar os benefícios de, cara, o backup facilitado, você não gastar tanto tempo com a parte DBA mesmo. E aí a gente tem outros serviços, como, cara, serviço de servidor de arquivo, serviço de próprio S3 que armazena objetos, serviços de backup, serviços de load balancer e tudo mais. Então, quando a gente está falando em replatform, a gente está falando em
começar a otimizar, mas sem fazer mudanças muito drásticas na nossa aplicação. Então, assim, sem mexer demais na aplicação, só talvez mudar um apontamento para o banco, um apontamento para o serviço, trocar ali um serviço específico de fila e tal. Então, esse é o replatform, né? Que a Amazon chama de lift and reshape, né? Que é você você pegar o que tinha, mas levar para uma forma mais otimizada. Por exemplo, fazendo o sizing melhor ali do teu recurso, tal. Então você pegar ele e levar para um pô, eu tenho 1 tera de disco, eu tenho 64 GB de memória, 192 GB de memória e não sei quantos CPUs, mas você usa tudo isso, né? Então, quando você vai levar isso para a nuvem, você tem que pensar muito bem. Por quê? Porque quando você compra para 5 anos, às vezes até mais. Mas quando você paga mês a mês, você tem que fazer fit ao teu negócio. Então, você tem que fazer lá o shape ao teu negócio, né? Então, esse é o segundo R, que é o replatform. Depois você tem a opção de repurchase. Então, quando eu vou levar esse cara, será que faz sentido eu levar a minha aplicação ou será que faz mais sentido eu comprar a aplicação de novo? Então, esse é um exemplo clássico com CRM, com serviço de e-mail, esse tipo de coisa, que ao invés da gente pensar assim, não, eu vou levar o meu Exchange ou eu vou para um Workmail da AWS ou para um Office 365 ou para um G Suite. Então, aqui é a linha que você especifica ali e entende, pô, um CRM, será, não é melhor para um Salesforce, talvez, fecha a conta, não sei, precisa fazer todos esses cálculos, mas, e veja, né, às vezes a gente chega a essa conclusão junto ao cliente e muitas vezes isso acaba não gerando demanda e serviço para a própria da rede, mas a gente tem que pensar no que é melhor para o negócio, né, porque aí o negócio fica sustentável e todo mundo cresce junto. Aí depois eu vou pular o Refactory, vou pro Retain e pro Retire. Então, o Retain é aquela opção que a gente falou, existem casos que não faz sentido, é melhor deixar, entendeu? A gente, sei lá, exemplo clássico que a gente pega, o cliente acabou de fazer um puta investimento em equipamento, e, cara, não fecha conta para trazer isso, não para os próximos 3 anos, então, às vezes vale mais a pena a gente manter esse cara e aí depois ir migrando aos poucos ao longo do tempo, ou usar e depois migrando aquele poder computacional para algum outro tipo de aplicação, para reutilizar aquele cara e ir migrando aos poucos. Então, às vezes, manter o retain faz sentido. E depois a gente tem o retire também. Então, aquela aplicação é mesmo utilizada? Ah, não, é um servicinho específico aqui que faz, mas já tem uma outra aplicação que já está começando a substituir ela e tal. Então, às vezes vale a pena também a gente aposentar ou decomissionar aquele cara onde ele está, e utilizar um serviço existente, um outro serviço existente, tal e tudo mais, ou às vezes simplesmente alinhar com as áreas de negócio, que aquele serviço, ou, né, muitos casos a gente pega, né, não, mas por que tem esse PABX aqui no seu VMware? Ah, não, porque tem as gravações e tal. Putz, cara, só pelas gravações, então será que não vale a pena a gente pegar essas gravações, jogar para S3, fazer jogar para o Glacier lá, fazer o backup dela, porque ela vai ter que ser consultada nos próximos 10 anos, e negócio fechado, entendeu? Então a gente aposenta esse PBX aí que não serve mais para nada, teórico, em tese não tem tanta funcionalidade. E depois a gente vai para o último, que pela ordem aqui não é o último, mas que eu gosto de deixar por último, que é o refactoring, que é refazer a tua aplicação, que é redesenhar, rearquitetar o teu workload. E aí esse cara é um cara que gera em geral mais esforço, né? Não só esforço de Ops, mas esforço de Dev, muito esforço de Dev, então aí Dev com Ops precisa se integrar para poder fazer com que a gente leve isso, portando essa aplicação para algo próximo a Cloud Native, né? Então para algo próximo a aplicação voltada, feita, pronta para Cloud Native. E a gente tem casos, por exemplo, de aplicações que usavam muito poder computacional, e aí sim a gente consegue fazer com que isso fique mais econômico, mais vantajoso do lado de lá, de forma mais fácil. Então, exemplo é o uso de serverless, ou uso de container. Então, quando a gente leva o nosso workload para a AWS ou para qualquer outra cloud pública, se a gente utiliza o benefício daqueles serviços específicos, a questão de escalabilidade, conseguir aumentar e diminuir de forma elástica, conseguir usar serviços que são economicamente mais viáveis, que você paga pelo uso efetivo e tal, aí sim você tem grandes ganhos. A gente tem casos de cliente que migrou aí workloads de $4.000,
e veja, e valia a pena para o cliente estar na AWS, e a gente migrou esse cara para o free tier. Então, assim, para você ver, para o free tier lá, para o nível sem custo da AWS. Então, para você ver, mas teve uma remodelagem, teve um esforço aí de umas semanas, nesse caso, alguns meses, para poder redesenhar esse projeto de forma que ele ficasse economicamente mais viável. E, inclusive, ganhou várias funcionalidades de disponibilidade e tudo mais nesse mesmo projeto. Tá? Um errinho aqui, mas esse desenho vem para trazer assim, o nível de maturidade, qual é o nível de maturidade que o teu workload está, né? Então a gente fala que tem esses degraus a serem seguidos, né? Existe uma grande discussão sobre isso aqui, né, Everton? Container ou serverless, o que é melhor? E aí vai ter gente que vai falar de lock-in, né? Porque se eu for para serverless eu vou ficar preso naquele vendor específico, tal e tudo mais. Mas vamos por aqui, depois a gente já chega aqui. E eu vou fazer uma pergunta para o Everton, mas então a gente tinha lá o ambiente data center, a Amazon lança a EC2 em 2006, que é a VM da AWS, né, que são as instâncias da AWS, que é a infraestrutura as a service. Porém, depois disso, a gente teve grandes avanços no PaaS, que é a plataforma como serviço, então RDS, o DocumentDB, que é um banco de dados, SQS, que acaba sendo serverless, mas é um serviço uma plataforma de enfileiramento. Depois agora a gente tem Cassandra, a gente tem um montão de serviços, Cluster Hadoop, que é o EMR. Então a gente tem um monte de serviços que são plataformas. Você vai lá e compra aquele serviço já pronto. Então você não compra o sistema operacional, mas você compra o conjunto da obra, né? E aí depois, a parte de containerização, né? A galera ali de movimento Cloud Native e tal, que fala muito sobre poder escolher a cloud, para onde vai, poder mudar de um vendor para o outro, tal, fala muito sobre container, afinal você acaba abstraindo ali a camada de baixo, e em geral o uso de container é padrão em todas as nuvens. E por último, serviços como função, como serviço, que é o serviço de Lambda da AWS, que você paga por uma granularidade muito pequena, né? Você paga, por exemplo, Lambda, você paga por mega por segundo que você usou. Então, isso faz com que você consiga, se a sua aplicação é sazonal, né, se ela tem uso em poucos horários do dia ou em poucos horários da semana, você consegue fazer com que a sua aplicação seja economicamente muito viável. E aí vem a pergunta, né? E para serverless ou container, ou Everton? E a resposta como na maioria delas, depende. Exatamente. Como toda resposta de TI, né? Depende. Exatamente. Mas principalmente falando sobre essas plataformas, né? Em todos os vendors, inclusive, não só na AWS, a resposta realmente depende. Por quê? Os serviços que a gente tem serverless, eles não estão maduros suficientes, dependendo do nosso tipo de aplicação que a gente vai rodar na série de pontos que a gente precisa pensar quando a gente está arquitetando, a gente operar com aquele nosso container dentro desses serviços gerenciados, né? Tem algumas capabilities que a gente não tem quando a gente tem um Kubernetes, bem dizer assim, propriamente dito, né? Que a gente consegue utilizar todas as features, todos os projetos da comunidade que tem, né? Que a gente pode utilizar, seja para custo, para roteamento, para banco de dados, para enfileiramento. Então, a gente não tem tudo disponível ainda nos serviços que são gerenciados, né? São os serverless, né? Então, ainda é uma resposta difícil. E até PaaS, né? A gente teve aquela discussão sobre RDS, né? Sobre RDS, né? Que o RDS, ele meio que isola ali, você não tem a preocupação de cuidar do sistema operacional, mas também você não tem as funcionalidades que você teria se você tivesse acesso ao sistema operacional. Então, é importante entender isso. As features te atendem? As features daquele produto serverless te atendem? Tem todas as features que você precisa? Tem. Então, aí sim, olhe para ele. Senão, aí você tem que fugir dele. E meio que você vai voltando nesse cara aqui até chegar aqui ou em IaaS ou em PaaS, né? De acordo com a tua necessidade. E você volta também pensando no que você precisa fazer para eu andar um passo à frente, né? E você continuar migrando até você chegar na arquitetura desejada, se for, né? Realmente você chegar ao serverless. Isso o seu negócio vai permitir, né? Às vezes você tem um determinado requisito que não tem em nenhuma dessas tecnologias serverless que você precisa para rodar o seu negócio. Então fica inviável, né? Mas pelo menos você tem a resposta. É muito ruim quando você não tem essa resposta, né? Que eu não sei se vai rodar a minha aplicação serverless. Exato. Putz, eu vejo serverless aqui, toda vez que eu vejo, tem meu to-do aqui, que eu preciso ir lá e olhar para isso, mas você não faz aquela avaliação profunda para você, pelo menos, ter certeza e saber assim, não,
não compensa, ou não fecha a conta, ou não dá, por exemplo, né? Então, mas em geral, assim, o que a gente tem visto, workloads que migram para serverless, e aí a gente sabe que tem lock-in, isso é fato, né? Que a gente acaba tendo lock-in, porque os serviços serverless, em geral, eles são do vendor, né? São da própria AWS, como Lambda. Lambda é Lambda. Mas, se você consegue fazer com que uma possível necessidade de migração seja rápida, seja em alguns dias. Então, eu sempre brinco assim, putz, você pensa na morte da bezerra, dá a volta no mundo, porque você fala, não quero ter vendor lock-in, para uma aplicação igual essa aplicação que eu falei, que é uma aplicação que não é tão simples, cara. O cliente demorou, sei lá, um pouco mais que um mês para reescrever ela para server. Se ele precisar escrever para server, isso para AWS, se ele precisar no futuro, por algum motivo, sei lá, a AWS fechou. E eles avisaram que, cara, vai rodar só mais um ano. Cara, em um mês você consegue migrar. E quanto você economizou em função? São $4.000 mês que o cara economizou. Então, esse é um exemplo de que o lock-in é muito significante, né? Então, tudo isso tem que ser posto na ponta do lápis. Mas, em geral, as aplicações mais maduras, elas vão ou para container ou para serverless, né? E algum PaaS aí, de alguma forma. Aí a gente traz aqui um caso de cliente, não vou me estender muito por causa do tempo, mas a gente traz um caso do cliente aqui, que é uma grande varejista, que o cliente ficou pensando um tempão se migrava ou se não migrava, então a gente estava até com um parceiro nosso lá, e esse cliente não migrava porque o workload dele custaria $7.000 se ele levasse para a AWS e um pouco mais que ele gastava no on-premise. E aí, cara, ele fez a conta de todo lado, fez a conta para um lado, e tinha um parceiro nosso lá há mais de ano, e não migrava. Até que chegou o November Friday do ano passado, Black Friday do ano passado, não pode tomar November Friday, senão entrega o cliente. Mas esse case está para ser público, então, menos mal. E aí chegou a Black Friday e o cliente ficou desesperado, porque tinha 2 data centers na Equinix, e mais de uma vez ali nos meses que precediam, esses caras apresentaram problemas de performance e tal. Passava de 120 negócios por minuto, a plataforma começava a apresentar lentidão, travava, ele tinha que reiniciar tudo. E ele tinha um disaster recovery do mesmo tamanho, com o data center. E aí chamou a gente e falou assim, cara, é o seguinte, a gente tem 15 dias para subir isso aqui, a gente precisa de um terceiro DR. Por quê? Porque, cara, já deu alguns problemas, a gente não tá tendo tempo de pensar, se for comprar hardware vai demorar, e vamos migrar uma loja aqui, vamos subir ali uma arquitetura dentro da AWS, a gente fez uma arquitetura de transição, né, onde muita coisa a gente conseguiu levar para Cloud Native, mas outras não. A aplicação do cara já era containerizado, que ajudou bastante. E aí a gente migrou uma loja. Vou testar, como se fosse hoje, era um sabadão, um feriado, lá em novembro, e aí o cliente falou, migramos aqui, testamos, a galera adorou tal. Isso, 8 horas da manhã. Aí deu 3 horas da tarde, recebi mensagem no grupo do WhatsApp. Pessoal, todas as lojas já foram migradas. Parabéns, sucesso para todo mundo. Eu falei, cara, what the fuck, o que aconteceu aqui? Liguei pro cliente, falei, o que aconteceu? Ele pegou e falou, não, aconteceu que, cara, o volume aumentou, o data center 1 travou, o 2 travou, a gente tentou reiniciar, não voltou. Cara, Word veio a ordem, migra tudo para AWS, migrou tudo para AWS na primeira semana que a gente tinha testado uma loja, que a gente tinha virado tudo, ainda tinha uma funcionalidade para implementar, mas já estava bem operacional. Resultado, no primeiro dia que a gente virou tudo, que era um dia de alto volume, bateram 180 negócios por minuto. Então veja, a gente teve um aumento de 50% nos negócios. O que virou $7.000? Não virou nada, entende? Se você compara $7.000 com $5.000 é uma coisa, mas se você compara $7.000 com 50% do faturamento de uma empresa que tem, sei lá, 50, mais, acho que tem mais, próximo a 100 lojas aí espalhadas pelo Brasil, isso passa a não ser nada, entende? Então, é esse tipo de coisa que precisa ser analisado. E como é que você precifica isso? É muito difícil precificar isso se você não está muito perto do entender o negócio. Então, esse aqui é um exemplo aí que eu trouxe só para demonstrar como os desafios da migração não são desafios só técnicos, né? E aí vem a pergunta, o que eu migro para a cloud? Servidor? Infraestrutura? Workload? Serviços? Resposta nenhuma é essa. Qual que é a resposta? Everton arrisca? O Matheus já sabe, né, Matheus? Que você já viu essa apresentação. O que eu migro para a AWS? Café com leite também. Café com leite. O que eu migro para a AWS, Everton? Você migra aquilo que você pode. Aquilo que eu posso, mas de forma sucinta. O que você leva para a AWS? Você leva o servidor? Você leva a infraestrutura? Você leva o workload? Você leva o serviço? Leva o workload, não, leva a aplicação, seu negócio, né? Isso aí. Na verdade, você leva o negócio. Então, é óbvio que é um conjunto de tudo isso, né? Só o que você Exatamente. precisa, só o que você pode e tal, mas assim, você precisa falar
com o negócio. Você precisa entender ali o que faz sentido, o que não faz para aquele momento da empresa. Exemplos que a gente fala é o seguinte, putz, é melhor, é mais barato, é mais econômico, é mais rápido, é mais performático, mas ninguém dentro da empresa conhece. E aí? Aí não é melhor, entendeu? Porque pro teu negócio, para a realidade do teu dia a dia, não faz sentido, né? E não tem bala de prata, é um conjunto da obra mesmo. Conjunto de tudo. Então a AWS Import Export, aquela ferramenta que eu falei que permite você criar uma AMI baseada num recurso que está estopado do lado de cá, né? Então você converte eles. O Matheus vai colocar os links sobre todos esses serviços aí na descrição do vídeo, e depois a gente pode voltar para falar um pouco mais sobre cada um deles. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o Cloud Endure. Dentro da AWS, até para vocês se organizarem, né? Quando você for acessar a console da AWS, você vai achar esses serviços todos que a gente está falando dentro de um carinha chamado Migration Hub. A AWS organizou todos eles dentro de uma interface só. Então lá vai ter o DMS, que é o serviço de migração de banco, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, acho que na sexta-feira ou na quinta. Aí depois você tem, cara, DataMotion, vários outros serviços, e os serviços estão agrupados lá dentro, inclusive o Cloud Endure está lá também, né? Aí depois a gente tem o Discover, que é os agentes de migração da AWS. Então o Discover Agent e o Agentless é uma ferramenta que ele não migra propriamente dito, mas ele é um agente que permite com que você instale esses caras dentro ali do seu VMware para fazer tudo em lote em todas as suas VMs, ou dentro do Linux, do Windows, para você capturar. E aí você deixa esse cara capturando durante um tempo, e aí ele te dá as especificações do que seria dentro da AWS. Esse é um serviço bem legal, acho que dá para a gente trazer depois um QA como funciona sobre ele, né? Mas ele é um serviço de discovery. Então tem o de agente e tem o agentless, que é o de VMware. Depois o SMS, que é o que eu expliquei já. Na verdade, esse cara é um cara que você pluga ele no VMware ou no Hyper-V, e aí, uma vez plugado lá, ele começa a sincronizar todas as suas VMs e você escolhe quando você quer migrar. Serviço bem legal também. Mas, eu brinco assim, se você tem um VMware, faz mais sentido você usar SMS. Se você não tem o VMware ou quer migrar granularmente, faz mais sentido você usar o Cloud Endure. O DMS é uma ferramenta para migração de banco de dados, então você sobe ali uma instância que ele fica pegando os dados de uma base e jogando para outra. Então ele pega do Mongo e joga para o Redshift, ele pega do Mongo e joga para um DynamoDB, ele pega de um SQL Server e manda para um RDS ou para um Aurora, ele pega de um SQL Server e manda para o S3. Então, assim, dá para você tem uma combinação grande, cada dia lança uma funcionalidade melhor, que é legal, ele fica sincronizando. Então, ele deixa sincronizando o tempo todo. Enquanto você está escrevendo na base quente, ele está escrevendo nessa base de leitura que está do lado de cá, para depois você pegar e desligar o principal e subir o master como poder de escrita. Ele, além de ser uma ferramenta muito legal de migração, ele foi feito para migração, como o nome diz, mas ele também serve para construção de data lake. Então você consegue deixar ele sincronizando, por exemplo, um banco de dados Oracle para um S3. Ou para um Redshift, que é o Data Warehouse da AWS.